tudo de bom para você? Está no ar, que alegria ter você conosco aqui na Rede Gospel. Você é muito bem-vindo. Hoje nós estamos muito felizes porque vamos falar de um assunto que amamos. Vamos falar de amor. E não tem amor que dure mais do que o amor de irmãos. Você já parou para pensar como é importante? Se você não tem irmãos de sangue, como eu não tenho, você sempre tem aquela amiga que você ama ou um amigo que você ama e que você pode confiar. O laço entre os irmãos é isso. É esse amor que vai durando pela eternidade desde quando você vem para esse mundo. E quantas vezes nós nos perdemos ao longo da vida e alguns irmãos que passam anos sem se falar e a vida passa muito rápido para nós ficarmos distantes das pessoas que nós amamos. E hoje você vai conhecer um pouco mais a história de duas irmãs. Uma delas você conhece bem, mas você vai conhecer as duas e a história de amor delas. E o companheirismo que, olha, que excede a normalidade. Você vai entender por quê já já. Antes de apresentá-las, eu quero agradecer a tia Cris, da Cris Delivery, que preparou essa mesa tão bonita pra gente hoje, cheia de delícias. Tia Cris está sempre aqui com a gente. Muito obrigada da Cris Delivery por nos dar esse privilégio de ter tantas coisas gostosas para oferecer para as nossas convidadas. E também não posso deixar de mandar um beijo para dona Cleusa, que sempre manda pra gente os bolos da Sodier, que a gente ama. Que Deus abençoe e prospere demais vocês por fazer parte dessa jornada aqui com a gente, não só no Trocando Ideias, mas ao longo de todos os nossos programas, de tudo de bom para você. Depois do intervalo, nós vamos falar com essas irmãs. E você, já parou para pensar se hoje você já deu um beijo na sua irmã? Já mandou um WhatsApp? Já conversou com ela ou com ele? Não perca tempo, hein? Você vai conhecer histórias que vão te inspirar já já, depois do intervalo. Estamos de volta com tudo de bom pra você e hoje vou falar dessa irmã da Gabi que eu amo. Mariana tá aqui comigo de volta depois de tanto tempo. E a Mariana tem uma história tão linda. Eu tenho uma história de amor pela Mariana já há muitos anos e através da Gabi. A Gabi me ajudou muito. A Gabi é a caçula de todos os irmãos dos 7? Não, né? Das meninas. E a Gabi é a caçula e quando eu conheci a Mari foi através da Gabi que a Mari falou: Keila, fala com a Gabi que a Gabi tá me ajudando. Então a Gabi nunca tinha aparecido na TV, mas a Gabi tem toda essa história com a gente aqui que eu amo. E vira e mexe a gente conversa. Eu falo, tá tudo bem, tá nascendo mais neném, não tá nascendo mais neném. Porque a Mari sempre tem nenê, então a gente sempre pergunta. Daí dessa vez, a Olga tá aqui com a gente também. Nós vamos falar desse amor de irmãos. E por que eu pedi para que a Olga viesse hoje? Porque eu acho muito importante quando você entende o significado desse amor familiar na profundidade. Porque, como eu te falei, às vezes você não tem um irmão de sangue, mas você precisa criar laços com pessoas com as quais você possa confiar. E a gente vive tempos muito difíceis. Então, é importante que você, mesmo a despeito das frustrações ou das brigas que você tem com o teu irmão biológico, que você aprenda a reprogramar a sua mente para viver a essência desse amor e não se arrepender depois. Porque a vida, nós estamos falando aqui de pessoas que se foram, no intervalo nós estávamos falando, a vida passa muito rápido para você ficar brigando, principalmente com pessoas que estão tão próximas a você. E quando eu conversei com a Gabi a respeito dessa conversa, dessa vinda delas aqui, eu falei sobre isso. Eu falei, queria que vocês viessem, porque elas têm uma história familiar sempre foram criadas, todos muito juntos, os 7 irmãos, mas elas em particular, até por uma diferença muito pequena de idade, elas estão muito próximas. E daí a gente brinca aqui porque a Mariana está grávida do 13º filho. 13º mesmo, é isso mesmo, vou até falar mais devagar. 13º filho, quando a Mari veio aqui a primeira vez, tinha nascido, acho que era o 10º, o nono e 10º. Então ela está no 13º, tá seguindo as minhas previsões. E a Gabi está no 4º filho. E elas sempre ficam grávidas quando a Gabi resolve engravidar, que não é tanto quanto o Mari, é mais ou menos a mesma época. Daí eu falei, vamos falar sobre isso. Por isso que eu falei para você que está em casa que excede um pouco aquela normalidade da parceria. Mas é uma parceria muito boa essa de vocês, não, gente? Obrigada, Mari. Seja bem-vinda mais uma vez. Keila, tá Gabi, obrigada por você estar aqui, estreando aqui no programa. Estou muito feliz de você estar aqui. Olga, obrigada, viu, obrigada, querida? Estamos muito honrados por estar aqui com você, Keila. O que vocês estão rindo aqui da história? Quando vocês ouvem a história de vocês também se assustam? Falam, caramba, é a gente mesmo que está acontecendo isso? Estamos fazendo tudo isso assim tão pertinho. Não, realmente é diferente, né? 2 irmãs terem 4 filhos juntos na mesma época. Eu já vi sim, 1, 2 juntos, agora 4 nunca vi. Que é todas as suas gravidezes, né? Todas na verdade. As minhas gestações, as únicas gestações. Mas eu tive junto com todas as minhas irmãs.
É porque também você tem aquela coisa que quase todo ano você fica grávida, né, Mari? Então, assim, quando eu tive a minha primogênita, a minha irmã, que mora nos Estados Unidos, teve o último dela. Aí, quando a Gabi teve a primeira dela, aí logo depois eu engravidei da minha sexta. Era a minha primeira cesta dela, imagina. É. E aí... Nossa, a primeira sua e a sexta dela. É. E aí, enquanto eu estava grávida ainda, a nossa irmã mais velha estava grávida junto. Ela tinha acabado de descobrir a gestação. Então, teve um momento em que estavam as três juntas, assim. Não, eu imagino para sua mãe, né? É muita alegria. Essa alegria de ter o relacionamento familiar de vocês, de um modo geral, entre os 7 filhos, é um relacionamento muito saudável, né, Mari? Somos Gabi? muito amigos. Todos vocês são muito amigos, né? Melhores amigos. E todo mundo tem bastante filhos, não? São 36 netos, Keila. Gente, então cada um tem uma média de... Aqui a Mari não conta, cada um tem uma média de 3? 3, 6, 9. Os meus irmãos. 3, 6, 9, com mais A 13. Gabi tem 4, Não, a Ana tem 4, o Miguel tá grávido do 6º. Ah, então e o todo mundo tem Rafinha bastante. tem o 7º. Já era uma coisa que vocês acham que já... De infância, vocês Acho que sim. já tinham isso de Porque família grande? Como nós somos em muitos, a gente sempre gostou dessa casa cheia. Então, era muito natural pra gente, assim, ter 6 irmãos juntos. E minha mãe sempre falou, né, da abertura à vida. É importante de você deixar Deus agir na sua vida, de você aceitar os filhos que Deus te mandar. Então, isso é algo que a gente cresceu desde pequeno escutando. E os nossos irmãos, a gente tinha aquela casa cheia, gostosa, cada um trazia uma amiga, era aquela bagunça gostosa. A gente se matava também. Mas é isso, eu acho que as brigas... É a história de irmão que eu falei, que é o saudável. Elas fortalecem a sua amizade, né? O problema da briga é quando os pais separam os irmãos e cria aquele meio que atrito, sabe? Ou Como se tivesse um preferido. Ou quando tem alguma competição que também não é saudável. E isso nunca teve com a gente. A gente nunca competiu uma com a outra, a gente... Pelo contrário, uma sempre vibrou pela outra, sempre esteve ali pela outra. Então, assim, foi uma relação muito saudável. E não só com a Gabi, mas com todos os nossos irmãos. Exato. E de todos vocês duas são as mais grudadas? As mulheres são mais grudadas. Mas vocês duas são mais unidas? É que a gente divide o quarto a vida diferença inteira. de idade pequena, né? Também. É que a gente dividiu. Eu não sei como era a minha vida sem a Gabriela estar do meu lado, tá? A gente tem algumas fotos já desde a infância que a Gabi mandou pra gente, que eu achei a coisa mais linda. Porque a diferença de vocês é o quê? 2 anos, não é isso, né? Não, dá 1 ano e meio. 1 ano e meio. Olha que gracinha. Óbvio que a Mari é a maiorzinha, que você é 1 ano e meio mais velha, né, Mari? Sim, a Mari. Quando a Gabi nasceu. Gente, que coisa mais linda, não? Eu acho que passa um filme na cabeça de vocês, né? Quando começa a rever, assim. Olha que lindo. As meninas, suas filhas, parecem demais você, né? Você acha? Eu acho. Vendo pequenininha, assim. Não, foi muito engraçado. E os cachinhos. Oh, meu Deus do céu. Não, é demais. É demais, né? É uma história de uma vida, né, Olga? E eu acho legal. E elas foram crescendo e firmando essa amizade. Eu acho legal, Olga, que a gente mostre para as pessoas a importância deste relacionamento. A Gabi falou uma coisa que muitas vezes não é o que a maioria dos irmãos pensa. Porque tem muita gente que é criado numa família muito grande e fala, não, eu quero sossego, quero ter no máximo 2 filhos e tal. Sim. Então, eu acho que... Você acha que reflete... As escolhas da gente, elas são refletidas pelo fato dessa convivência harmônica e também desse pilar dos pais também, que tem te dá a liberdade de você escolher se você quer ser mãe de muitos ou se você quer ter uma família reduzida. Tem muito a ver com a nossa criação? Claro que tem, né? Eu acho que os pais são fundamentais para, digamos, orientar os filhos ou mostrar para os filhos escolhas saudáveis, né? Então, uma família onde existe harmonia é porque os pais sabem lidar muito bem com os filhos, com as diferenças que cada um dos filhos tem entre si, porque por mais parecidos que sejam, cada um tem a sua própria personalidade. E os pais, claro que eles têm os preferidos, eles amam todos, mas eles têm os preferidos. Mas se eles sabem lidar muito bem com essa preferência, sem deixar de lado os outros filhos, a família vai evoluir, vai crescer, vai gerar uma enorme família depois, né? Depois que os filhos crescerem, se casarem. Mas o mais importante é o diálogo, o entendimento, a parceria, como vocês bem disseram. Isso que elas falaram de os pais não interferirem quando estão brigando, essas coisas, Exato, né? Deixar todo mundo se virar lá com as brigas e com as diversões, né? Sim. Que faz a diferença, né? Porque na prática, né, normalmente o que acontece? Os irmãos brigam e um deles vai chorar com a mãe ou com o pai. O pai e a mãe não viram o que aconteceu. Então, ao invés de eles sentarem e ouvirem a versão dos dois para depois decidir alguma coisa,
Se ali no meio está o preferido, o que vai acontecer? Ele vai tomar partido. Vai proteger, vai tomar partido do filho protegido. E aí o outro vai ficar com raiva. Então, é aí que começam as brigas dentro de casa entre os irmãos. Agora, se os pais têm o discernimento necessário, né? Olha, eu não sei de nada, eu não vi nada, vocês se resolvam. E, aliás, em grandes famílias é muito comum isso acontecer. Os pais estão muito ocupados trabalhando, fazendo um monte de coisa para sustentar todas as crianças, então eles deixam que as crianças se resolvam. Né? Na minha família, nós somos 4 irmãos. Então, muitas vezes, minha mãe tinha que cuidar dos meus avós e deixava a gente se virar. E a gente cresceu, nós todos crescemos com um bom companheirismo. Vocês são muito unidos também, né, Olga? Sim, sim. E a gente sempre resolvia entre nós. Não levava os problemas para a mãe, porque a gente sabia que a mãe estava muito ocupada. E teve alguns momentos, Mari, que você lembra, falando de crescimento, de adolescência, nesse período, daí começa o namoro e vocês têm uma proximidade muito grande de idade. A Gabi era sua confidente também? Você tem essas lembranças de confidente? De tudo. Para tudo. A Gabriela, e não só a Gabi, tá? Todas as minhas irmãs, nós temos uma ligação muito forte uma com as outras. Então, assim, uma sempre confidenciou tudo uma para a outra. Pedia dicas, conselhos amorosos. Roupas. Tudo. Gente, então, tipo assim, quando a Gabi foi morar fora, todo mundo ficou em casa, tipo assim, eu e a Matê. Eu, principalmente, porque eu dividi o quarto com ela, né? Tinha mais ainda. Logo depois vocês foram me visitar, lembra? Sim. E aí, tipo, quando ela foi... Você foi estudar fora? Ela foi 6 meses em Boston. Pra você, os 6 meses é... Nossa, pra quem sente saudade, 6 meses é uma eternidade, uma vida, acho que no primeiro dia eu chorei sem parar. Porque você nunca tinha dormido sozinha. Ai, é verdade, você nunca tinha dormido. Quantos anos você tinha? 21. Foram naquelas fotos que você mostrou por último, antes do casamento da Mari? Aquela foi quando eu morei fora. Quando a Mari foi morar fora, eu também fui visitar. Você foi primeiro? Não, ela foi primeiro. Quando ela foi, eu tomei coragem. Ela abriu a porta, ela falou assim, se a Gabriela sobreviveu, acho que eu sobrevivo. Ela foi, acho que foi um ano depois que você foi, né? Foi, 6 meses depois, quando você voltou, em fevereiro. Você voltou. Mas vocês tinham essa coisa de sentir falta mesmo, ao longo da vida? A gente se falava o dia inteiro. Tirando o horário que ela estava em aula, fora isso, a gente estava se falando o tempo inteiro. A gente tinha um Nextel pra falar sem parar, então ficava radinho. Nextel era ótimo, né? Que você gastava pouco e podia falar um tempão, né, menina? Um tempão, era então o rádio. eu ficava o dia inteiro falando com o Nextel foi a melhor coisa. Eu fiquei tão triste quando tiraram o Nextel do ar. Era a coisa mais maravilhosa que tinha, porque os pacotes eram maravilhosos. Você gastava pouquíssimo e falava o tempo inteiro aquilo, né, gente? Era ótimo. Você não tomava multa, porque ele ficava aqui no seu colo, você estava ouvindo, você só apertava o botão para responder. Se ficasse assim, pronto. Era a melhor coisa que existia aquilo. Foi uma modernidade que a juventude de agora não sabe, que é tão recente, mas que passou e foi uma febre que acabou rapidinho. E hoje ninguém se liga mais, né? Só o WhatsApp. E era um momento diferente também, que essa acessibilidade não era tão grande. Nós estamos falando do quê? De 15 anos atrás, mais ou menos? Sim. Mais, né? Um pouquinho? Pouquinho, vai. Uns 20 anos. Porque eu tô casada há 14. Talvez que... Você tá casada há quanto tempo, Gabi? 12. E essa proximidade também de casamento, vocês também trocavam isso quando você conheceu o teu marido, quando ela conheceu? Sim. Não, eu já estava namorando o meu. A Gabriela eu lembro quando que a Mari falou que ia casar, meu marido ficou bravo, meu namorado ficou bravo. Eu disse, como que eles vão casar? Eu tô com você há muito mais tempo. Mas assim, a nossa relação, ela não fica só entre a gente, né? Porque os nossos maridos, por conta da nossa relação, acabaram ficando muito amigos. E o seu marido não tem irmãos? Meu marido não tem irmãos, então ele considera os meus cunhados como irmão dele. Então, assim, é uma relação muito bonita de ver, sabe? Então, um vibra pelo outro, um conta pelo outro, é muito gostoso. E assim, a gente tá sempre juntos, porque a gente gosta de viajar juntos. A gente gosta de passar, sei lá, vai estar todo mundo no final de semana em São Paulo. Vai todo mundo almoçar na minha casa. E as meninas têm praticamente a mesma idade, algumas delas. A gente separou também as fotos, primeiro das gravidezes, porque são quatro gravidezes, todas juntas, 2018, 19, 20 e agora 25. Essa é a de 20, né? Ou essa é de 18? 18. 18, acho que nós estamos na ordem. Vamos lá. Pode ir rodando, Lu. Meu Deus. 18, 19... O que tá apitando? É o meu celular aí agora. Quer tirar o celular? Desculpa. Vou tirar. Você que tá. Se a gente voltar pra mesa, você vai ver que a Gabi não tá aqui porque o celular dela disparou. Essa é agora, essa é recente, a última. Olha que linda! Volta de novo, que a hora que eu falei com a Gabi, eu não vi a de 2020. 18, 19. E vocês não mudam nada, né, Olga? Vocês não mudam nada, né, Mari? Incrível, né? 20. Maria, essa você engordou mais. Acho que essa era dos gêmeos, não, né? Não. Essa foi...
E essa é de agora? O que aconteceu, né? Eu tive muitas gestações que eu, tipo assim, que eu não tive tempo de perder peso, porque eu engravidava logo em seguida. Na sequência. Então, pra mim, era muito difícil. Quando eu terminei a gestação da Essa foi Estela, 20, né? É que você mais engordou? Essa que eu falei que ela tá mais gordinha. Essa. Foi. Porque a dos gêmeos você não ficou tão grande assim quando não, você porque veio. quando eu engravidei dos gêmeos, eu já estava num processo de emagrecer. Você já tinha 2 anos do último, né? Não, a Estela tinha meses ainda. Só que quando a Estela nasceu, como eu não consigo amamentar muito, na hora que a médica liberou, logo procurei um endócrino para poder me ajudar num processo de dieta, porque porque eu queria realmente, por uma questão de saúde, poxa, Lógico. me incomodava muito, eu não conseguia sentar no chão para brincar com as crianças, por conta do meu peso. Então, assim, impactava muito na minha saúde, além da minha autoestima. E eu acho que a mulher tem que se sentir bem. Então, eu procurei uma médica, ela me ajudou, perdi bastante peso. E aí, foi quando eu engravidei dos gêmeos. Que já por isso que não engordou tanto. Porque estava mais ou menos equilibrada. Eu já estava equilibrada, entendeu? Então, quando eu engravidei das gêmeas também, eu já estava num processo de dieta com o meu nutrólogo, fazendo todo um acompanhamento. Isso é que é muito importante, né? Ô, Mari, de todas as gravidezes, você que engravidou primeiro, sempre? Não, a Gabi engravidou da Cecília. Nós duas, todas as irmãs? Não, de vocês duas. Não, primeiro a Cecília fui eu. Foi. Você engravidou bem primeiro do que eu. Começou com a Cecília, que eu engravidei. Aí logo depois ela descobriu que eu estava grávida da Margarida. Acho que deu 6 meses. Ah, então tem uma diferença um pouco maior. A gente tem as meninas abraçadas também, que a gente separou as fotos das meninas abraçadas, mas eu já não sei quem é quem, porque elas acabam ficando meio parecidas por ser uma diferença pequena, né? Sim. A Margarida e a Cecília. A Cecília é da Gabi, é a mais alta. A mais alta é a que tem 4 meses de diferença, 6 meses. 6 meses. A Cecília e como que ela chama? Margarida. Margarida. E aí eu engravidei primeiro da Madalena, mas logo depois você engravidou da Bela, porque elas são pequenininhas juntas. E a azul, qual é? Volta um pouquinho, a azul, por favor. É a Madalena, é a minha. E a Bela é a minha. Que gracinha. E elas são melhores amigas. Melhores amigas, elas se amam. Meu Deus. E essa? Ali é a Madalena, a Estela e a Amélia. E foram todas as suas também meninas, né, juntas? Todas juntas. Só agora que você vai ter uma menina e você vai ter o primeiro menino. Exato. E eu achava que era menino dela. Eu falei, de novo, um companheirinho, mas... Ai, gente, que gracinha, né? Os melhores amigos da barriga. Eu acho lindo essa... Porque eu pensei que vocês tivessem meio não combinado, mas alguma coisa assim, de pensar em, de repente... Nada. Nunca te combinou. Assim, vamos engravidar juntas. Vamos ter filho juntas. Até porque eu tinha dificuldade para engravidar. Então, eu nunca... Tipo assim, eu casei, eu demorei quase 5 anos para vir o primeiro filho. Ah, você demorou mais. Então, não vinha. Então, eu nem achei que eu fosse ser mãe. Até cheguei a pensar, será que é essa cruz que Deus vai me dar? Minha irmã tem muitos filhos e você é uma super tia. Então, quando a Mari estava nos puerpérios, eu que pegava as crianças nas minhas férias, cuidava, fazia tudo do trabalho, ficava comigo. Quer dizer, você foi um mega de um braço direito também pelo fato de ter demorado para ter os teus, né? Sim. Exato. Olha só que louco isso, né, Olga? E a dedicação, né? Eu acho que essa dedicação... Eu sempre falo, né? Porque Deus ele tem maneiras muito diferentes de agir e a gente não conhece os caminhos, né? Deus sabe todas Mas te preparou também de uma forma para essa maternidade que acaba vindo com mais naturalidade, né? Porque você começa a encarar com mais naturalidade, né, Olga? A gente muitas vezes encara as coisas com muito peso, né? E o que eu acho mais interessante em tudo isso é que elas queriam uma família, né? Então, assim, o mais legal de você gestar um filho é você querer ter esse filho, querer acompanhar o crescimento desse filho, educar, ensinar, disciplinar. Tudo isso é muito importante, né, para o futuro dessa criança. Exato. Né? Então, eu acho muito legal vocês, como vocês têm uma idade muito próxima, vocês se ajudam mutuamente, se orientam, uma explica uma coisa para a outra, trocam ideias, né? E sempre pensando no benefício das crianças, porque o que acontece muitas vezes é que muitos pais geram filhos e jogam a responsabilidade desses filhos para outras pessoas, seja babá, seja escola, seja avó, seja sei lá quem for. E as crianças precisam desse acompanhamento da mãe e do pai. Né? E eu sinto que vocês estão muito presentes na vida dos seus filhos. Isso é super importante, né? Isso colabora para a saúde mental dessas crianças, né? Ensina as crianças a lidarem. Enquanto você tem vários filhos, você colabora para que eles aprendam a se socializar melhor, porque é com os irmãos que a gente aprende a socializar, a dividir,
né, a ter que repartir, a ter que esperar a sua vez. Então, tudo isso é importante para o crescimento da criança, para que ela possa se dar bem no mundo lá fora depois. Porque o irmão te fortalece, né? Exato. Porque é difícil, você tem uma amiga, é natural que você queira fazer tudo com a sua amiga. Mas quando você tem um irmão, você às vezes tem aquela meio que rixa. Pro meu irmão eu não vou fazer. Então, quando você faz pro seu irmão, como se fosse competindo. E eu falo isso todo dia pros meus filhos. Isso aqui é fortaleza, gente. Isso aqui torna vocês fortes. Então, você abrir mão pelo seu irmão, sim, não está te tornando fraco, e sim forte. Você vai saber lidar com todas as adversidades da vida. Exato. Quando você for grande, porque você soube ser forte dentro da sua casa. E é em casa que a gente aprende a se virar no mundo lá fora. Sim, tem resiliência. É a primeira escola, né? Exato. É a primeira escola. E muitos pais delegam isso para outras pessoas que não vão fazer esse papel. Não. A avó vai mimar, a babá vai agradar, porque ela tem medo de perder o emprego. Então, assim, a criança vai crescer sem saber os limites, sem saber absolutamente nada. E quando ela vai para o mundo lá fora, é o que acontece hoje. Nós temos aí muitos jovens sofrendo com depressão, com ansiedade, porque não tiveram esses limites e não foram orientados, né, pelos pais para aprender a lidar com o mundo aqui fora. E muitas vezes não tiveram, na verdade, essa base, né? Porque a gente percebe hoje que a internet, a gente sempre falou isso aqui das outras vezes que a Mari veio, a internet substitui muitas vezes o carinho, porque os pais têm feito isso com uma frequência maior, e a gente sempre fala para você, traz especialistas para você entender a importância de não fazer essa troca. E uma vez a Mari falou algo que a Mari, ela é muito criticada também no Instagram. Muito. Uma área digital influencer, e ela é muito criticada, porque as pessoas elas têm o dom de realmente querer se meter na vida dos outros sem conhecer a vida da pessoa. Então, as pessoas falam, eu já vi muito isso, e ela, às vezes, até responde, eu acho muito saudável, porque para você ter filhos, você tem que querer ter filhos, como a Olga falou, e entender essa responsabilidade e não terceirizar essa responsabilidade. Você ter ajuda, filho é fácil, não é? Agora, você ter ajuda para organizar a coisa, como você sempre fala, é importante se você tem condições de fazê-lo. Agora, você terceirizar, isso não. E a Mari tem se dedicado a isso, né? Que foi o que a gente falava no começo. É importante você entender que aqui não se trata de quantos filhos você vai ter. Porque você pode ter 2 filhos e eles não são tão parceiros quanto os 7 que sua mãe teve e quanto os 13 que você já tem, os 12 mais o que está chegando. Sim. Então, na verdade, a maneira como você cria, como você faz com que as crianças entendam a importância desse amor. Sim. Porque é o que você falou, te fortalece, te prepara para muitas adversidades e muitas decepções que você vai ter com as pessoas lá fora. Sim. Que é uma realidade, a gente sabe disso, né? E eu acho que essa é uma tarefa muito difícil quando você tem, apesar de vocês terem sido criados com muita gente, quando você tem muitos filhos no mundo de hoje, né? É porque é difícil seguir como teus pais fizeram com vocês no mundo de hoje, né? Ou você acha que não é tão... Eu que não tenho tudo isso, penso dessa forma. É, porque às vezes a gente tem a noção de quem está de fora. Você fala, meu Deus, como é que você vai cuidar de 13 crianças no mundo tão doido? Olha, no mundo tão doido assim, é difícil. Concordo plenamente com todo mundo que me chama de louca quando eu falo que eu coloquei 13 crianças no mundo tão cruel. E eu falo, gente, o meu medo, ele não pode ser maior que a minha confiança em Deus. Eu sou católica. E também você não pode imaginar, porque se todo mundo que for bom e ter bom na ídola não tiver mais filho, não vai ter mais filho, o que você vai fazer no mundo? E assim, eu falo... Você muda o mundo, né? Gente, vai ser um horror. E aí é exatamente isso. É isso que eu falo para as pessoas. Eu falo, gente, se o mundo está tão cruel, é porque os pais não estão fazendo bem o seu exercício de educar bem os seus filhos. E essa é a minha missão, educar bem os meus filhos. Então, eu educo os meus filhos na nossa fé católica, eles rezam um terço comigo, vai para a igreja, vai para a missa todos os dias, se possível. Todo domingo os meus filhos estão servindo e eu vou mostrando para eles, porque a vida é difícil com qualquer hipótese que vai acontecer na sua vida. Exatamente. Só que Deus, ele te dá uma fortaleza de você saber encontrar uma alegria na sua dificuldade. E é isso que eu tenho mostrado para os meus filhos. Então, assim, eu tenho um lema lá em casa que eu falo até com os meus mais velhos. Porque chega uma fase da vida que a criança ela começa assim, eu não gosto de fulana de tal, esse clã é isso. E eu falo para eles, olha, eu não aceito que você fale que você não gosta de tal pessoa, seja com o seu irmão, com o seu tio, com quem for, até que você descubra uma coisa boa que essa pessoa faça. Então aí eu deixo eles nesse exercício. E aí minha filha já adotou isso para a vida dela. Então assim, toda vez que ela está com dificuldade, seja com professora, irmão, amiga, qualquer coisa, ela já chega para mim, eu já sei o que você vai falar, né? Eu tenho que encontrar uma coisa boa. Eu falo, viu como você sabe? Todo mundo tem algo de bom, basta a gente olhar. Daí quando você vê algo de bom,
muda até a concepção daquela raiva que você tinha da pessoa, porque o bom sempre vai prevalecer. Eu sempre falo, por pior que seja o mundo, isso é a palavra de Deus. Sim. O bem, ele vai prevalecer, não adianta. E cabe a gente você conseguir fazer, e eu acho que essa união de vocês também é o exemplo para essas crianças que vocês criam. Sim. Né? Porque daí você não está ensinando uma coisa que você não sabe o que é. Para alguém te falar assim, mãe, mas você não fala com a Gabi, você não fala com o meu tio, você brigou com ele, como é que você fala para eu não fazer isso, né? É o exemplo que vai virando, né, Gabi? Exatamente. Que eu acho que isso também é importante até para os teus. Embora você tenha um número menor de filhos, a responsabilidade é a mesma. Porque quem tem, a gente sabe até onde a gente pode. Não sei se você teria e você tem vontade de ter mais. Eu gostaria, Keila, mas assim, essa minha quarta gestação demorou 4 anos para vir. Não, não vinha. E eu rezando. Você queria mais? Queria muito. Tá. Rezando, pedindo para Deus. Mas foi o que você falou no início, né? Deus tem um caminho para cada pessoa e tem seu tempo. A gente tem que saber confiar sem ficar frustrada. E depois de tanto rezar, a Mari rezou, todo mundo rezou e veio, assim. E foi coincidência a gente estar grávida junto, porque assim, não vinha. Então, na verdade, não é que você não queria ter mais. Não, na verdade, sempre fui aberta à vida, desde que eu casei. Só que assim, como Deus faz cada um de uma maneira. Para cada gestação, né? Eu nunca usei nada e, não vinha. A gente tem uma irmã que só tem um filho. E ela queria mais, só que não veio. E tudo bem, assim, porque para cada... Foi uma coisa que a Mari sempre fala. Ninguém evita. Não, nada. Nenhum dos seus irmãos? Não. E a Mari sempre fala isso, que Deus tem para cada família um propósito. Então, para alguma pessoa, para uma família, eu acho também, porque um filho vai ser o suficiente. E Deus vai te capacitar. A Mari tem 3, mas Deus capacita ela. Porque muitas vezes ela consegue coisas que talvez eu não conseguiria com 3. E por isso que Deus não me deu 13. Mas é uma coisa curiosa para contar para vocês. A Mari sempre assim, quando tive a minha primeira, ela estava na 6ª dela. Então, ela já tinha uma grande experiência. Eu sempre ligava para a Mari para socorrer. A Mari sempre tem grande experiência para todo mundo, né? Sempre. E a Mari é mãe real, assim, ela não fica inventando. Foi o que você falou, ela não vive uma coisa e pratica outra. Mari, então, assim, ela faz aquilo que ela... Exato. E aí eu sempre pegando dica, isso e aquilo, ela ajudando as amigas, ela tendo mais filho. E aí eu falei, Mari, quando ela estava grávida do 10º, ela me ligou para contar que estava grávida. Falei, nossa, mas você vai ter 9 filhos, uau, quem hoje em dia tem 9 filhos? Aí passou, quem hoje em dia tem 9 filhos? Aí passou não 2 semanas. Não vou ter 10. Aí passou 2 semanas, ela me ligou, Gabi, então, você não sabe. Eu falei, o que ela? Então, são gêmeos. Eu falei, 10, não acredito. Eu falei, Mari, Deus deu essa missão pra você tem que abrir o Instagram. Ela, não é muito trabalho. Eu falei, Mari, você tem que abrir o Instagram, você é muito boa, Deus te deu 10 filhos. Ele tem um propósito pra sua vida. Eu também. A gente falou isso aqui nessa mesa. Tem um propósito. Quando, porque, quando os nenéns nasceram. Tem 10 filhos, né? E assim, muita gente quer ter filhos e não consegue. Não, quem tem 10 filhos e cria os 10 filhos. Não, exato, não terceiriza, né? Exato. Que a mãe tem isso também. Você ter, ninguém tem 10, pouca gente tem 10 mesmo, mas que tá tem 10 presente. E que tem essa responsabilidade, né, de realmente querer fazer com que esteja próximo, que o marido fique próximo, que você tenha essa parceria, é realmente algo que a gente até comentou. A gente falou tanto para mas tem que fazer cursos, Olga, porque as pessoas não conseguem se organizar, porque tem uma questão organizacional também. Sim. Mesmo que você tenha ajudantes, que você tenha uma pessoa para te auxiliar ou mais de uma, você tem que ter todo um esquema para ensinar aquela pessoa a fazer tudo, né? Exato. E aí eu montei o Instagram para ela, que chama @coração de mami, e foi um sucesso, porque assim, todo mundo ficou impressionado. E até hoje ela dá dica, compartilha a realidade. E assim, não é porque é minha irmã, tá? Eu não quero puxar saco da minha irmã, mas é uma realidade. A gente alugava casa no interior e, né, ela sempre estava comigo. Aí minhas amigas que tinham casa no interior falavam assim, nossa, recebi sua irmã com 12 filhos, né, muito puxado. Eu falei, de maneira alguma. Meus sobrinhos são super educados, porque a Mari tá educando, o meu Carlos, marido, tá educando. Ela educa, né? E às vezes na minha casa, ia, sei lá, passar o final de semana, uma amiga com 2 filhos. Era muito pior. Aí você botava na mesa de jantar, ai, não quero essa comida. Aí a minha amiga trocava esses 3 reis de comida. Era pro lixo. Eu falava, amiga, dá pro seu outro filho que você não vai comer essa comida. Ah, não. Na casa mais nunca teve desperdício. Sobrava comida, dava pro outro. Então, assim, tem um reaproveitamento, um ajuda o outro. Tá sujo, um arruma, pega do chão. Então, assim, um ajuda o outro. Então, a casa era muito mais organizada com 12 que, às vezes, com uma casa com uma amiga com 2 filhos. Que ficava gritando, não tinha educação. Os pais, assim, sabe? Então, assim, muita gente pensa, 12 filhos é muita confusão. Claro, com 12 crianças sempre vai ter um pouco mais de barulho, normal, né? São crianças, não são robôs. Mas, assim, é muito organizado. Pois eu acho que deve ser o máximo. É o máximo, é o máximo. Eu acho o máximo. Toda vez que essa mulher engravida, eu acho o máximo. Eu vou lá e já falo no Instagram, porque eu acho o máximo você... Mas são crianças felizes, se amam, é muito bonito. Por isso que eu falo
que esse amor é uma coisa que se estende e você tem orgulho da Mari, né? A gente percebe, né, Olga? Sim. Que não é inveja. Eu não posso ter tantos filhos, mas eu sou feliz porque ela tem. Sim. E eu acho que esse tipo de sentimento é que frutifica na vida de quem vem e de todo mundo ao redor. Exato. De quem conhece, que é íntimo, de quem só acompanha, dos amigos que vão chegando, porque eles vão crescendo, vão tendo amizade, os amigos vão para casa e é uma coisa, uma corrente. Daí os primos são mais ou menos da mesma idade. Então, o que a gente vê é que isso vai fazendo com que o bem prevaleça. Exato. Que é o mais importante, né? E que você fala, poxa, não é quantidade, é a maneira como você faz aquilo. Que é como você falou, muitas vezes você tem um só e não consegue dar conta e a criança é um horror. Exato, que a mãe põe limite. Exato. Porque é fácil botar no mundo, né? Agora educar, estar em cima, ter amor, ensinar o filho a estar presente. Estar presente, exatamente. É o estar presente. A gente mostrou, enquanto nós conversávamos, algumas imagens da Mari com todas as crianças. A gente tem, essa última imagem é do Chá Revelação, né, Mari? Que você me passou. Isso. Que é do Chá da Revelação do 13º, da 13ª, aliás. Como é que ela vai chamar que você falou? Maria Carolina. Da Maria Carolina. E daí tem, no mesmo dia, com a Gabi com os dela. Vocês fizeram no mesmo dia o Revelação? Deixa eu ver a da Gabi também. Vocês já tinham colocado, mas eu queria ver de novo, que eu só vi de novo. Não, a outra... Aí. Da Nenê também, que coisa mais linda. E elas são todas parecidas também, então, né? Essa foto eu achei o máximo com essas roupas. Muito linda essa foto, muito linda. Muito linda. E sabe que uma coisa que é legal, Keila? Porque assim, eu e a Gabi, nós temos, com todas as nossas irmãs, tá? Vou me referir à Gabi porque ela tá aqui comigo agora. Mas a gente tem uma relação tão gostosa, a gente gosta de fazer tudo juntas, que isso influencia os nossos filhos na amizade entre eles, porque eles se inspiram na nossa amizade. E eu pego isso muito para as crianças. Eu falo, olha, você está com diferença agora com a sua irmã, mas você lembra que quando você crescer e você continuar com suas diferenças, você vai querer viajar com a sua irmã, como eu viajo com a tia Gabi? Porque vocês gostam, não gostam? Tipo assim, chega às férias, a primeira pergunta que eles falam é, para onde vamos com a tia Gabi? Assim, já sabem, então, já, né? Porque todas as férias a gente está pelo menos 10 dias juntas. A gente sempre está juntas. Não existe uma possibilidade da gente fazer alguma coisa que cada uma vai para o seu canto e fica sozinha. Mesmo quando a Gabi foi para a Bahia, passou as férias toda lá, a gente se falava todos os dias. As crianças se falavam todos os dias, os primos. Olha que barato. Elas se ligavam de vídeo e aí uma mostrava para outra, olha, Margarida, o que eu vi hoje, olha o que eu estou fazendo. Então, assim, é uma relação que, assim, passa a nossa amizade. Tá indo para os nossos filhos, que eles estão sendo... gerando esse amor, né? Nutrindo esse amor entre eles, entre os irmãos. Sim. E é isso que fica, né? Você dá o exemplo para que eles façam da mesma forma entre eles, né? Sim, sempre. Exatamente. Agora, consequentemente também, você acha que acaba sendo... Eu falei, por exemplo, né, no meu caso, que não tenho irmão, você sempre busca ter uma amiga, uma pessoa de confiança. Como vocês têm essa relação muito próxima, todos os irmãos, e mais até com a Gabi, né, por razões óbvias, vocês estarem mais próximas... Isso faz com que vocês tenham menos amigos fora? Não, pelo contrário. A gente tem muito mais amigos. E o que acontece? Amigo do amigo. O amigo não é meu amigo. Não existe a Marina ter uma amiga e não existe a Gabriela ter uma amiga. É amigo de todo mundo. É amigo da família. Então todo mundo mais ou menos conhecido, vocês vão se conhecendo ou vão se apresentando? E fica amigo de todo mundo. Não existe se a fulana de tal só é amiga da Gabriela e não gosta muito de mim, já não vai ser amiga da minha irmã. É exatamente isso, entendeu? Se você percebe que não gosta muito, você mesmo se afasta. E aí a pessoa, a Gabi naturalmente acaba se afastando da pessoa, ou vice-versa. Ou vice-versa. A menina é meio esquisita aí, a Mari já pegou o bote da menina só porque eu falei que ela era esquisita. E nunca mais se falar com a pessoa, entendeu? Então, a gente tem uma conexão tão forte. Muito próximo para, de repente, você ter alguém que vai minar isso, né, de alguma maneira. Ou, se não minar, né, Olga, fazer com que... estremeça, vamos dizer assim, pode não minar, mas estremecer, né? Eu acho que é a relação mais importante, né? O amor é soma, né? Não é divisão. Exatamente. Então, a partir do momento que qualquer pessoa entra na sua vida para dividir, algo tem errado com essa pessoa. Exatamente. Ela não tem que querer dividir a minha amizade com a minha irmã, entendeu? Ela pode ser considerada a melhor amiga da minha irmã, não ligo, deixa ela ficar achando isso. Eu sou ciumenta, gente, eu amo os meus irmãos, eu não vou dividir. Não vou dividir. Posso acrescentar, mas dividir não, né? Dividir eu não divido, entendeu? A gente pode multiplicar todo mundo junto, entendeu? Junto as famílias todas juntas, mas assim, você não vai roubar minha irmã. Ô, Gabi, já aconteceu alguma coisa ao longo da vida que você ficou não com medo, mas assim... receosa de contar pra Mari? Nunca. Nunca? Nunca, tudo. Minha confidente, imagina.
E dormia, nossa mãe desligava a luz, vamos dormir, a gente ficava falando assim, para lá. Aí isso que eu sempre dormia mais rápido. Aí eu dormia, a Mari continuava falando. Aí eu acordava, Mari, eu tô dormindo. Ela, como você já tá dormindo? Então tudo, era conversa. Tudo. A gente contava. A Gabriela foi a primeira pessoa que descobriu que eu tava grávida. Ela foi a primeira pessoa que descobriu que eu ia casar. Tudo que eu fiz na minha vida. Ela foi a madrinha do primeiro nenê. Foi. A gente tem imagem também desse batismo. Acho que foi do batismo, né? Foi. A gente tem imagem do batismo do nenê. Aliás, vocês fizeram isso uma para outra, né? Também, né? Sim. Que eu achei muito linda. E a sua mãe é linda, né? Essa foto da sua mãe. Que linda a sua mãe. A gente é suspeita pra falar. É suspeita, né? Que linda. E esse é o batismo do seu, certo, Mari? Da Maria Filomena. Da Maria Filomena. Daí a gente tem o batismo da primeira da Gabi. Como é que ela se chama? Maria Cecília. Maria Cecília. Todas são Maria. Todas são Marias na nossa vida. Todas. Da sua também? Gente, como que vocês conseguiram achar tanto nome complementar, né? E é difícil, porque todos que estavam lá pensavam, e agora que a Mari já tem... O nome que eu gosto, a Mari já tem. Foi difícil. Como é que você escolheu se bem que agora o seu é o menino, como é que ele vai chamar? José Antônio. Depois de 3 Marias veio o José. Bem que o José é mais fácil porque tem menos meninos, né? Sim. Mas a minha afilhada, Maria Cecília. Ah, que linda, gente, a Maria Cecília. Ela é uma boneca, Maria Cecília. Ela é a que estava de roupa azul. Naquela outra, não é? Não, e ela é apaixonada pela Mari. Elas são parecidas. Muito. É tudo carinha de um. Ela é apaixonada pela Mari. A Dinda... Deus no céu e a Dinda na terra. Gente, é muito lindo isso, né? Todo mundo muito próximo e todo mundo o tempo inteiro. E as meninas se dão bem também, né? Todos se dão bem, né? Super. Elas são melhores amigas. Só o José que vai sentir falta de ter um mais próximo. Mas ele vai ser a melhor amiga da Maria Carolina. Da Maria agora. Você, né? Agora, você nessa jornada de vocês têm feito muitas coisas juntas também. Eu separei o vídeo que a Gabi mandou pra gente. Vocês estão fazendo umas treinos. Você está conseguindo fazer a Gabi fazer isso? Que a Gabi nunca foi muito disso, né, Mari? Não, ela nunca quis aparecer muito. A Gabi nunca gostou. É a primeira vez que eu tô no programa. É a primeira vez. A Gabi não gosta quando eu falei. Ela ficou pensando, demorou uns 2 dias. Eu falei, ô Gabi, e aí? Ah, tá, vou falar com a minha irmã. Mas eu já sei que o problema é ela, que não é a Mari. Porque a famosa é a Mari. A história legal é da Mari, não a minha. Então, assim, a Mari tem que brilhar. Mas não é, porque eu acho que o amor de vocês é que é isso que tem feito perdurar, né, Olga? Não é? Acho que não tem uma estrela. Não existe a Mari sem a Gabi. Então, assim, não existiria o coração de mami se não fosse pela Gabi. E a Mari não teria feito nunca. Claro. Não teria feito. Eu nunca teria feito na vida. Não teria feito de preguiça mesmo, de ficar mexendo o tempo não inteiro é preguiça, também. Muita coisa, achava né? que, assim, que ia ser muita exposição para as crianças, tá? Eu achava que não é que eu achava, tá? Eu tenho muito trabalho com eles, então eu achava que a minha vida era muito insignificante para que alguém fosse se interessar. Eu fui na minha cabeça, quando a Gabi falou, isso é muito legal, e o meu pediatra falou junto, aí eu fiquei pensando, não, imagina, as pessoas não vão gostar, vão achar, tipo... Como eu já tinha escutado muitas críticas na vida real, tipo assim, as pessoas falando no Instagram já estão falando, né? Eu falei assim, você acha, vai ser mais uma porta para as pessoas ficarem me criticando de eu ter muitos filhos. E não é o que eu quero, entendeu? Eu não quero expor os meus filhos, não quero mostrar isso. Mas foi pelo contrário, foi totalmente o oposto de tudo que eu imaginava. Então, quando a Gabi criou, as pessoas ficaram muito surpresas. Eles falavam, como assim é possível você ter 10 filhos e ser feliz? Como assim é possível... E ter uma vida. E tá bonita, maquiada. E ter uma vida. Mesmo quando eu estava acima do peso, eu sempre estava de cabelo feito, maquiagem feita. Eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa. Tem que se cuidar, porque tem hoje a realidade que muitas mães falam... você mãe, eu vou estar acabada. Mas por que tem que estar acabada? Porque você tem que estar bonita, se cuidar pra você, pro seu marido, pros seus filhos, estar bem. Ter amiga, você não precisa excluir sua vida porque você virou mãe. Então tem muita gente na internet que fala assim que virar mãe é um desgosto, que isso, que aquilo. Você tem que levar de forma positiva. É um fardo. E uma coisa muito importante também, que as pessoas ligam muito... a maternidade, principalmente quando você tem mais filhos, com o dinheiro. As pessoas falam, mas ela tem... Isso é uma das coisas também que você lê muito. As pessoas que você lê muito também. Eu não sei se você fica lendo os comentários. Leio tudo. E a Mari é muito bem resolvida com isso, que ela sempre, às vezes ela responde, que as pessoas falam, mas é porque ela tem dinheiro, por isso que ela tem muitos filhos. Não é verdade, porque as pessoas têm dinheiro e não têm tantos filhos. Quantos filhos você conhece que tem 13 filhos? E você realmente, a dedicação, ela é muito mais importante do que o dinheiro, porque se fosse assim, as pessoas que são ricas também não teriam problemas com os filhos. Exato. Né? E teriam bons relacionamentos familiares, como vocês têm, o que também a gente sabe que não é uma realidade. Né, Olga? Acho que a gente tem que desmistificar um pouco as coisas. Por isso que eu falei no início desse respeito às pessoas e aquilo que a gente decide escolher, porque as pessoas falam, no mundo tão moderno, você não evita filhos por quê? Porque eu não quero.
Ponto, é um direito meu. exato, Ah, você direito. fica tão grudada, você precisa viajar com a sua irmã o tempo inteiro, ficar junto o tempo inteiro, cada um tem que ter a sua família, mas eu gosto assim. Mas você já escutou isso, né? Já, De vocês não têm vida. Vocês não têm foram vida, né? criticar. Você fica Mas como grudado, assim? deve Você ouvir isso passa direto. tanto tempo com a sua irmã? Aí a Gabi, não, porque eu gosto. Mas é muita criança. Aí, E? tipo, Eu querendo gosto. criar uma intriga, sabe? Entre Eu a ia achar o gente. máximo. Exato, é o máximo. Então- Você sabe o que acontece? O problema é que as pessoas encaram muito mais o trabalho que Exato. dá do que o resultado que elas querem. Do que a alegria de você verdade. ter. Exatamente. As pessoas não gostam muito de ver as pessoas felizes, a verdade é essa. Também, Não se conforma com a alegria da pessoa de ter esse monte de filho e estar feliz. Exato. E A da outra alegria tá do sempre com a outro me irmã. incomoda se eu estou infeliz. Exatamente. Então eu não quero ver você feliz, eu vou criticar o que você faz para você ficar infeliz. Só que na verdade, assim, voltando na questão do trabalho, tudo na vida dá trabalho, até sair da cama dá trabalho. Exato. Mas quando você tem um foco, eu quero ver meus filhos felizes, eu quero educar meus filhos, eu quero que eles aprendam a se comportar bem, eu quero que eles tenham amigos. Ou seja, quando você tem foco e você faz o seu papel de pai e mãe, porque você não delega isso para ninguém, o que acontece? Você não vê o trabalho que dá, você vê o resultado que você está esperando. É verdade. Eu até estava conversando com uma amiga outro dia, né? Minha faculdade foi de 5 anos, eu não vi a hora de acabar para me formar. Eu nem vi o tempo passar e quantas horas eu ficava estudando e às vezes não dormia à noite estudando. A gente não foca no trabalho, a gente foca no resultado. E é por isso que é leve. Agora, as pessoas que dizem, ai, é um fardo, é um horror, ai, vai ser um sacrifício. Melhor não ter, né? É melhor não ter. Porque ela vai encarar qualquer coisa que a criança faça ou deixe de fazer como um problema, como uma dificuldade, como um trabalho extra. E não é por aí. Como você bem disse, criança faz barulho mesmo, é normal. Mas veja, é diferente você ver o barulho das crianças felizes e das crianças brigando entre si. Exato. Das crianças chorando, né? Brigando. Exatamente. E vocês têm vivido isso no dia a dia, né? Com tudo que vocês têm vivido. E eu acho que o mais importante da lição que vocês deixam é essa de não... Com toda a educação do mundo, mas não se importar com os comentários, né? Você ouve, você respeita, você lê, mas não guarda isso e não leva isso para a tua vida, né, Mari? E a Gabi também aprendeu isso com você, porque eu acho que você tem... É da personalidade da Mari, Sim. né? E eu acho que passar isso, né? De você não virar escravo daquilo que você ouve, porque senão você não vive, mesmo estando feliz. Você começa a questionar a tua felicidade. Sim. Você sabe o que acontece, Keila? As pessoas deixaram de encontrar um propósito na vida, tá? Exatamente isso. E eu lembro de uma vez, quando eu tinha acabado de ter meu 5º filho, a gente foi no shopping juntas. A Gabi passou em casa, me pegou, fui só eu e ela e 5 crianças. E isso sempre para mim foi algo que assim, eu sempre ofereci para Deus as minhas dificuldades. Então todo comentário maldoso, tudo que as pessoas faziam de ruim em relação à minha pessoa, que falavam que eu tinha muito filhos, que elas achavam um absurdo, em vez de eu responder com grosseria, eu oferecia aquilo para Deus. Então, aquela tristeza, em vez de eu guardar no meu coração, eu colocava no coração de Jesus e Jesus pega para ele. É exatamente sobre isso. E aí, conforme a gente pisou no shopping, da hora que a gente entrou no shopping até a hora que a gente foi embora, a gente não escutou um comentário que fosse gentil. Um único. Que fosse gentil? Não fosse. Isso porque tinha... Ah, que fosse gentil. Não, as pessoas foram indelicadas com a gente. Da hora que a gente entrou no shopping... Indelicadas? Indelicadas. Isso Grosseiras. você tinha só 5? Só tinha 5. Se for agora, então... Agora a Maria é famosa, não conhece agora a Maria é ela. famosa. Agora Então, vira ponto de referência, que agora é a moça dos o 12. comentário para eles, entendeu? Mas assim, naquele dia, todo mundo que passou pela gente foi muito indelicado. E todo mundo, eu era muito gentil. Por quê? Porque assim, primeiro que eu quero ensinar os meus filhos, que não é com grosseria que a gente responde com as pessoas. Certo. Como é que eu posso falar para os meus filhos... Filho, seja gentil quando eu sou grossa com todo mundo. Quando eu estou latindo e bufando quando a pessoa me faz um comentário maldoso. E aí a gente passou por tudo isso. Aí na hora que a gente foi embora, a Gabriela já estava sabe, ela estava muito brava com tudo que a gente tinha escutado. Aí passou uma pessoa, que eu nem lembro qual foi o comentário que ela fez. E o que eu ia responder, a Gabriela chegou e falou assim, você não tem mais o que fazer, não? E a Gabi respondeu de uma maneira assim que eu comecei a dar uma... Mas eu ria tanto. E na hora que a gente entrou no carro... Ela se segurou até ali, agora não, agora já tá demais. Espera aí, deixa eu resolver isso já. Aí na hora que a gente entrou no carro, ela virou e fez assim pra mim, mas essa é a primeira vez que você passa por isso, não é? Aí eu olhei pra cara dela com toda a sinceridade, não, Gabi, eu passo por isso todos os dias. Ela falou, mentira. Eu falei, sim, Gabi. Mas como eu te disse, eu ofereço para Deus. Então, ao invés de eu responder para as pessoas grosseiramente,
Eu ofereço para Jesus e Jesus me capacita a sempre dar uma resposta delicada para as pessoas. Gente, eu já escutei no elevador, meu vizinho virou para mim, estava eu, meu marido e as crianças, eu estava grávida, o vizinho olhou para minha cara e fez assim, olhou para os meus filhos, olhou para o meu marido e fez, nossa, não tem televisão em casa, não? Aí meu marido pegou, não sabia onde se enfiar. Na frente das crianças, bem delicado, né? Isso que é indelicado, porque era sempre na frente dos meus filhos. E daí você fala alguma coisa, ele vai falar, mas você estava brincando. Aí eu olhei para a cara dele, olhei para os meus filhos e Jesus naquele momento me mostrou. Por que você tem que ter televisão se isso aqui é a razão da sua vida? Aí eu olhei para a cara dele com um sorriso de orelha e fiz assim, sabe que não? Porque eu tenho coisa melhor para fazer. Fiquei assim, errada na cara dele. Aí o cara pegou, não sabia onde se enfiar, não esperou chegar no térreo. Meu marido começou a ter um ataque de dar risada. E ele falou, amor, eu nunca achei que você fosse responder isso para ele. Eu falei, não, as pessoas não podem ser indelicadas. Também não podem cuidar da vida da gente desse jeito. Se eu tenho tantos filhos, se eu tenho ou não tenho relação sexual com você, isso não dá conta dele. Exatamente. Entendeu? Até porque eu acredito isso, né? Que a televisão separa o casal. Aquela televisão não une um casal. É. Verdade. Gente, é demais, né? Mas isso que eu falo, que as pessoas, elas se veem no direito mesmo de palpitar. De palpitar. E olha, um exemplo tão bom que a gente está vendo hoje também, que a Mari já falou 2 vezes, eu não quero deixar passar antes de terminar o programa, que eu posso esquecer. A maneira como você age, como você demonstra o seu amor, a sua frustração e até a sua raiva para as pessoas, ela vai interferir na maneira como seu filho vai ser tratado. E vai tratar as outras pessoas. Porque você pode ter todas as razões do mundo e você pode estar certo quando você tem uma atitude de raiva com alguém. Mas lembre-se que você tem que ser um exemplo. Isso é o mais importante. Então, às vezes, é melhor guardar para você, que é o que você tem ensinado e que você acabou aprendendo com ela também naquele dia. Exato. E com certeza, se você passar hoje você deve até passar, não passa mais aqui, mas num lugar que não te conheçam tanto, fora daqui desse eixo, pode ser que você passe. O pessoal indelicado. E você hoje já é leve para você. Exato. Agora, como é a minha quarta, me pergunta assim, é o primeiro? Eu falo, não, é a quarta. Aí já Nossa! Exato. Aí começa aqueles comentários, aí eu levo na brincadeira, aí... Quando eu quero Mas você vai parar, né? Já pergunta assim, né? Você vai parar, mas não é muito? Eu falei, não, muito é da minha irmã. Aí eles... É bom que você encerra o assunto, né? Exato. Aí a pessoa, mas quantos filhos sua irmã tem? Aí, alguns. Alguns quantos? Aí eu falei, 12. A pessoa quase caiu da cadeira. A pessoa não acredita, não. Toda vez que eu for falar da Mari, eu tenho que falar mais de uma. Hoje mesmo aqui tem um menino que entrou há pouco, não é da época que a Mari veio, eu peguei e falei, ela tá esperando o 13º filho. Ela, quanto? Eu falei, 13º. Falou, não entendi. A pessoa acha que... Uma vez me perguntaram, mas cachorros? Gente, eu acho que é mais difícil ter 13 cachorros do que 12, Nossa, né? pelo amor de Deus. Mas pode rodar a trend que a Mari conseguiu fazer Gabi. Eu fico imaginando o convencimento para botar a Gabi dançando na internet. A minha cara de sem graça. A cara de quem não sei o que eu tô fazendo aqui, né? Que bonitinha, gente. Aí a Gabi... É porque você consegue mesmo, né, Mari, fazer, porque por iniciativa dela, a Gabi não é mesmo, né? Fazer, demorou um tempo para fazer esse vídeo. Eu fiquei pegando no pé dela, por favor, vamos gravar o vídeo juntas, porque... Porque ela não gosta mesmo, né? Ela não gosta, ela fica com vergonha, Sabe né? Mas uma coisa curiosa, assim. Keila? Depois que a Mari montou o Instagram, a gente achou, né, que, sei lá, minha percepção, mas muitas crianças e adolescentes, eu nunca imaginaria um negócio desse, começaram a seguir a Mari e admirar a Mari. Uma vez ela estava no shopping, uma amiga minha, que tem, né, 3 filhos já um pouco maiores, pediram para tirar foto com ela. Porque achou ela máxima. Nossa, aquela amiga, a irmã da sua amiga que tem muitos filhos. Então, crianças achando bonito isso. Porque às vezes que não tem mais irmãos, não tem. Então, tanto que no TikTok, a maior audiência delas são jovens. Então. Você achar que seria, sei lá, mães, são jovens, porque eles acham bonito. E é pela maneira como leva, é a leveza das coisas. Exato, porque é você entender que você pode ter filhos e filhos saudáveis, e criar os filhos de uma maneira saudável e manter esse relacionamento entre os irmãos de forma saudável. Sim, que é super importante. E na escola da Mari, os amiguinhos das filhos querem ir na casa dela, querem ficar lá vendo, porque é tão divertido. Porque é gostoso estar numa casa alegre, com tanta criança. Sim. Então, não é? Sempre chegou lá, tem um filhinho e era com a gente também, né? Sim. Quando a gente tinha... Nós somos em 7, sempre tinha algum amigo meu, da Mari, porque eles queriam estar junto na bagunça. Isso que era gostoso, né? Essa baguncinha gostosa. Você vai sair, vai fazer qualquer coisa, aí chega todos os amigos. Assim, a gente teve uma infância, cara, muito feliz. Que eu tenho nossos irmãos. Só lembranças boas com os meus irmãos. As melhores viagens família linda, foram com os meus irmãos. Sim.
Eu conheci o mundo inteiro com as minhas irmãs, então assim... E uma coisa bem bonita da nossa mãe, nosso pai, é que eles sempre estimularam a amizade, não só dos irmãos, mas de amigos. Porque eu tenho uma amiga que ela falou assim pra mim, nossa, mas é engraçado, vocês são em tantos, e sua mãe nunca fechou em um clã, tipo, só vocês. Porque ela conhece uma outra família que, sei lá, são em 5, eles não têm, tipo, ninguém pode chegar nessa família. Eles são, tipo, um clã. Meu Deus. E, nossa, não. E até pra casar fica difícil. Fica difícil. E a nossa não, a gente é super aberta, tem milhões de amigas. Minhas amigas são amigas da Mari e vice-versa. Da amiga da Mari. E outra coisa, antes da gente encerrar. Eu sempre falei, desde que eu conheci a Mari, que a Mari ia ter 14 filhos, não falei? Falou. Sempre falei isso, a Mari está no 13º. Eu sei que Mari não planeja, mas se puder planejar, você gostaria de ter mais? Se Jesus quiser, com certeza. Você gostaria? Você não é uma coisa que fala, não, agora já 13, eu acho que eu vou pedir para Jesus para dar uma diminuída. Algo que a Gabi falou, eu sempre digo, Deus tem um tamanho para cada família. Então, assim, eu quero fazer o que Jesus quer. Se Ele quiser parar para mim nos 13, eu estou muito feliz com esse número. Mas, sei lá, de repente eu engravido novamente, eu vou ficar feliz também. Muito feliz. E você, Gabi? Igual. A Gabi eu acho que queria até mais, porque você queria mais filhos, sim, né, Gabi? Eu queria super. Mas é igual, se Deus mandar, eu fico feliz da vida. Porque demorou 4 anos pra vir esse. 4. Bom, que vem juntos, né? Se vier, tem que vir juntos. Se vier, que venha juntos. E o mais legal que eu achei, porque Deus é tão bom com a gente, que mesmo tendo nós já estamos juntos, mas nunca foi assim, exatamente no mesmo mês. Então sempre teve uns 5, 6 meses de diferença. Deu tempo pra uma acompanhar a outra. Exato. Uma cuidar da outra. Porque a Mari sempre estava no meus pós-parto e no hospital comigo, e vice-versa. Eu tive em todos os partos dela, olhando lá o parto, no puerpério dela. Então, assim, e agora também vai ser um mês de diferença. Então, eu vou estar com ela no pós-parto dela, e depois ela vai estar comigo. Porque fazendo um adendo, né? Eu tenho um puerpério muito difícil. Muito. E, assim, a minha rede de apoio são as minhas irmãs, tanto é que a Gabi, tipo assim, minha mãe, minhas irmãs, elas todo mundo basicamente se mudam para minha casa no período que eu, tipo assim, o primeiro mês de tão difícil que é para mim. Porque eu tenho baby blues, eu choro, eu fico sensível. E você tem tantas crianças ali em volta, né? Sim, e assim, ter o conforto, o carinho das suas irmãs, da sua mãe nesse momento, gente, é muito acolhedor, sabe? Assim, é aquela coisa que eu não consigo nem descrever o quanto eu sou grata por ter a Gabi comigo em todos os meus puerpérios. E eu, a Mari. Porque... Mas, assim, é real, porque ela esteve comigo, a minha irmã também que está nos Estados Unidos hoje. Cara, elas cuidam de mim, no meu puerpério, desde a minha primeira filha. Que lindo isso. Então, assim, sabe, você vê que muitas pessoas... É o amor de irmãos, né? Mas você vê que, assim, que Keila, quando você está passando por um problema, pode fazer uma ligação para uma amiga. Fala que você está passando por qualquer coisa, a sua amiga vai terminar a ligação assim, amiga, peraí, agora estou ocupada, já te ligo. Ninguém quer escutar o problema alheio, ninguém quer participar daquilo, e pelo contrário, as minhas irmãs não. Mesmo sabendo que eu fico, tipo, chorona, chata, meio rabugenta, tipo, ansiosa, que nem eu me identifico naquele momento, elas vão para ficar comigo todos os dias. Que então, maravilha. cara, você vê que isso é amor mesmo, É amor. sabe? É lindo. E eu quero agradecer demais vocês estarem aqui hoje. Eu que agradeço. Gabi, obrigada. Mari, obrigada. E obrigada pelo privilégio de ter vocês sempre perto, porque vocês são um exemplo para mim também, desse amor. Obrigada, Olga, de você estar aqui com a gente. E eu quero dizer uma coisa para você. O mais importante que a gente aprende com essa família, com a Mari, com a Gabi, e com o que elas têm construído, é a importância da fé na vida da gente, porque através da fé é que você constrói uma relação sólida de amor. Entre os teus pais, com você, com os teus pais, com os teus filhos, com os teus irmãos. Então, você sempre tenha como a base mais importante da tua vida essa fé. Não é religião. A gente não fala de religião aqui, Mari e Gabi e Olga sabem disso. A gente fala desse amor, que a gente aprende porque Deus tem por nós e a gente pode espalhar. Então, a despeito de quantos filhos você decidiu ter, é um problema seu. Mas os irmãos que Deus te deu, que você cuide deles, porque eles são desde sempre para sempre. E que essa ligação, se hoje ela está estremecida, aproveite esse exemplo que você viu aqui para pegar esse telefone, o WhatsApp e ligar para eles e dizer o tanto que você ama. Tem nada melhor do que a gente saber que é amado de verdade por quem está ali com a gente, desde antes da gente nascer. Um beijo para você, Deus te abençoe, a gente se vê amanhã.